Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Planejamento Estratégico e Controladoria. O tema desta aula é a evolução do planejamento estratégico. O que significa estratégia? Qual a sua origem? Se você for procurar no dicionário, há várias definições. Segundo o dicionário Michaelis, uma delas é a arte de utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe ou de explorar de maneira vantajosa a situação ou as condições favoráveis de que, porventura, se desfrute de modo a atingir determinados objetivos. A origem da estratégia encontra-se no campo militar. A origem da palavra estratégia vem do termo grego strategos, que combina stratos, que significa exército, com ag, que significa liderar. E literalmente é a função do general do exército. Um dos livros mais antigos que trata a respeito deste tema é A Arte da Guerra do chinês Sun Tzu. Com mais de 2.500 anos, este livro é um ícone da estratégia, sendo amplamente utilizada no mundo dos negócios. Nascido na China, ele foi um general, estrategista e filósofo chinês. Neste livro, Sun Tzu trata de princípios de caráter geral que auxiliariam um soberano a triunfar na guerra. Para ele, a arte da guerra é governada por 5 fatores. Primeiro, a lei moral. Refere-se ao grau da dedicação e confiança do povo em relação ao seu governante. No mundo dos negócios, este fator está em linha com a missão, a visão e os objetivos. O segundo é o céu, que abrange as condições climáticas e a noção de tempo. Terceiro, a terra, que compreende as condições geográficas e a noção de espaço e distância. E depois o chefe, que compreende as virtudes pessoais para que o general ou executivo possa exercer a arte de liderar e planejar. E, por fim, o método e a disciplina, que refere-se à organização e processos. Atualmente, no mundo corporativo, se conhece por sistema de gestão ou ainda metodologia de gestão de projetos. Sun Tzu afirmou em seu livro: se você se conhece e ao inimigo, não precisa temer o resultado de uma centena de combates. Isto nos traz à tona o quanto é importante o autoconhecimento e a inteligência emocional para obter o sucesso. Um outro livro que venho citar é O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Maquiavel, neste livro, apresentou os princípios básicos da estratégia. O Príncipe é um verdadeiro manual sobre a arte de obter e manter o poder, e foi uma das primeiras e mais impactantes obras de ciência política do mundo. Uma expressão que ficou famosa, apesar de não se encontrar ao longo do texto, é: os fins justificam os meios. Essa frase tornou-se uma interpretação tradicional do pensamento maquiaveliano. Esta obra de Maquiavel foi escrita em 1513, mas só publicada em 1532. Outro livro que pode ser citado é o de Clausewitz, chamado Da Guerra. Foi um livro publicado póstumamente e ficou conhecido com a frase em que o autor define a associação entre guerra e política. A guerra é a continuação da política por outros meios. Somente na segunda metade do século XIX,
após a segunda revolução industrial, é que esta palavra começou a ser adaptada ao contexto dos negócios, com o intuito de criar uma vantagem competitiva sustentável. Nas décadas de 60 e 70, ocorreu o auge das empresas de consultoria no campo da estratégia. Aqui podemos citar duas grandes empresas de consultoria: a Boston Consulting Group, também conhecida como BCG, e a McKinsey Company. A Boston Consulting Group criou a matriz BCG e também a curva de experiência. A McKinsey Company desenvolveu a matriz multifatorial. Tais ferramentas detalharemos em outras aulas, mas são ferramentas amplamente utilizadas. Finalmente, não podemos deixar de citar Michael Porter, que em 1980 lançou o livro Competitive Strategy. Este livro foi amplamente utilizado por universidades e se tornou o centro dos debates sobre estratégia empresarial. Porter desenvolveu o modelo de análise de indústria baseado em 5 forças competitivas, a partir dos seguintes fatores: a ameaça de novos entrantes, a intensidade da rivalidade entre empresas, concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores e o poder de barganha dos clientes da empresa. E, por fim, a ameaça de produtos substitutos. Neste mesmo livro, Porter descreve 3 principais tipos de estratégias fundamentais para firmar um potencial planejamento ofensivo. Podemos sintetizá-las como custo, diferenciação e foco. Falaremos mais sobre estes conceitos nas próximas aulas. Até mais!